Olá pessoal, meu nome é Tamires, eu sou farmacêutica, graduada pela Universidade Federal de Sergipe e sou doutora em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, eu faço parte do Núcleo de Pesquisas em Produtos Naturais e Assistência Farmacêutica da Universidade Federal de Sergipe. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que desde os primórdios sempre desperta grande interesse no ser humano, que são os mitos, as crenças e as verdades sobre as substâncias afrodisíacas. As substâncias afrodisíacas, elas sempre se destacaram na cultura popular, instigando o ser humano a sempre procurar receitas e fórmulas mágicas capazes de aumentar a libido. Esse termo afrodisíaco, ele vem de Afrodite, que é considerada a deusa do amor na mitologia grega. Segundo a lenda, Afrodite ela nasceu da espuma do mar, após o deus Cronos castrar o seu pai e jogar os seus genitais na água. Então, as substâncias afrodisíacas, elas podem ser categorizadas em 3 classes distintas, que são as químicas, as derivadas de lendas e as fálicas. Como um exemplo de substância química, de alimento, na verdade, bastante comum e conhecido nos dias de hoje, nós temos as ostras. As ostras, elas são ricas em zinco, que é um micronutriente básico que possui elevado potencial antioxidante. E esse potencial antioxidante, em células dos testículos, ele é capaz de proteger essas células do estresse oxidativo. Então, alguns estudos que foram realizados em animais, o que foi que eles demonstraram? Eles demonstraram que uma suplementação de zinco, ela foi capaz de melhorar a espermatogênese e a secreção de testosterona. Isso, como eu falei, em animais. Já em humanos, teve um estudo que foi realizado também de suplementação, mas o que foi que se observou? Que no caso onde não existia uma deficiência de zinco, não houve uma melhora da secreção de testosterona. A outra categoria são as substâncias derivadas de lendas. Então, na Idade Média, as mulheres que preparavam poções, que elas preparavam, na verdade, preparados de ervas, elas eram reconhecidas como bruxas, por produzir uma série de poções, digamos assim. Então, essas poções, elas eram usadas como afrodisíaco, poções do amor. Então, naquela época, tinha uma erva que era bastante usada, que era a espécie Mandrágora officinarum, que é conhecida popularmente como mandrágora. Ela era muito usada para tratamento de um anafrodisíaco na época, que era o mau hálito. Hoje se sabe que a mandrágora ela é rica numa classe de metabólitos que são os alcaloides tropânicos. E esses alcaloides tropânicos, eles têm poder afrodisíaco? Não. Na verdade, quando consumidos, esses alcaloides, que são a mandrágora da família das solanáceas, eles podem causar euforia e alucinação no ser humano. E por fim, nós temos a categoria de substâncias que são as fálicas. Os povos antigos, eles acreditavam que aquelas substâncias que se assemelhavam aos órgãos sexuais feminino e masculino, eles tinham poder sexual. Então, um exemplo bastante conhecido é o chifre do rinoceronte. A similaridade do chifre do rinoceronte com o pênis lhe conferiu essa reputação mundial de despertar o desejo sexual. É tanto que centenas de rinocerontes, eles são abatidos anualmente para alimentar esse comércio do chifre. E para vocês terem uma ideia, 1 quilo do pó de rinoceronte vale mais do que ouro. Chega a ser vendido por cerca de 50 mil euros. Mas afinal de contas, o que é que tem no chifre do rinoceronte que justificaria esse poder afrodisíaco? O chifre do rinoceronte, pessoal, ele é rico em 2 minerais, cálcio e fósforo. O que se sabe é que numa dieta carente desses minerais, a suplementação deles pode levar a um maior vigor físico e, consequentemente, uma melhora do desempenho sexual. Mas se nós pensarmos que esse consumo do chifre ele acontece principalmente em países de primeiro mundo, onde não há essa deficiência nutricional, então não tem justificativa científica para esse consumo como afrodisíaco. Então, o que a gente vê é que apesar de inúmeras substâncias elas serem consideradas afrodisíacos, não tem ou tem pouco fundamento científico.
Na verdade, se questiona muito se realmente existem substâncias com esse poder afrodisíaco. Para muitos pesquisadores e sexólogos, na verdade, o maior afrodisíaco é a fantasia humana. Quando alguém diz que uma comida é afrodisíaca, quem for comer já passa a se predispor a esse efeito afrodisíaco. As expectativas, elas começam a ser criadas, a gente pensa no que é que pode acontecer, a fantasia ela acaba tomando conta e esse efeito ele realmente pode ocorrer. Por exemplo, um morango levado à boca de forma mais erótica, uma taça de vinho oferecida juntamente com alguns alimentos, como chocolate, como amendoim, eles podem ter esse efeito? Podem. Agora, quer dizer que eles têm poder afrodisíaco? Não. O que é comprovado, na verdade, é essa ligação do clima erótico com alguns alimentos. E existe sim essa comprovação. Existe uma comprovação de que alguns micronutrientes, eles realmente podem aumentar o vigor físico e melhorar esse desempenho sexual. Mas na verdade tudo isso é potencializado por esse efeito autossugestivo que existe em torno do tema. Só para finalizar, eu queria deixar uma reflexão para vocês que a saúde sexual, ela é um estado de bem-estar físico, mental, social e emocional em relação à sexualidade. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha com os amigos. Obrigada!